Oi, eu sou a Lari e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer essa listagem de filmes usando o React e consumindo essa listagem de uma API usando Axios. Também vou usar nesse vídeo TypeScript e Sass. Essa listagem ela também é responsiva, então deixa eu te mostrar aqui como ela ficaria em um celular. Em um celular ela ficaria assim e ela também funciona em outros dispositivos, então deixa eu colocar aqui, por exemplo, um tablet. Ela ficaria mais ou menos assim. Ele também tem um loading, e se tu quer aprender a fazer essa listagem, continua assistindo esse vídeo. Como a gente vai usar React, tu vai precisar ter algumas coisas pré-instaladas no teu PC. É muito importante que tu tenha instalado o Node. Para instalar o Node, não vou mostrar aqui detalhadamente nesse vídeo, mas é só tu acessar esse link aqui e clicar aqui em Download Node.js. Tu pode olhar, deve ter algum tutorial no YouTube que ensina certinho como instalar ele, mas é só instalar ele que tu já vai poder fazer o teu projeto. Depois de instalado o Node, se tu quiser conferir se ele tá rodando certinho, tu pode vir aqui no terminal e tu pode rodar aqui Node-V e aqui vai mostrar a versão do Node que tá instalado na tua máquina. Eu abri aqui o VS Code em uma pasta que eu criei, na pasta projetos, e aqui dentro dessa pasta, aqui no VS Code, eu vou abrir aqui o terminal, vou dar um Ctrl J para abrir ele, e aqui a gente pode criar o nosso projeto React, né? Eu abri aqui a documentação do React, então, para vocês darem uma olhada em como a gente pode fazer para criar esse projeto. Então eu vou vir aqui em Learn React e eu vou clicar aqui para a gente ver como que a gente pode criar esse projeto, né? Aqui ele vai te indicar que tu basicamente instale o teu projeto já usando um framework. E a gente vai usar, então, o Next.js. Ele dá a opção de alguns, que ele mais indica aqui. Na prática não vai mudar nada. A gente vai estar fazendo o nosso projeto em React, só vai usar o framework Next. Então, para nós, pro nosso caso, não vai mudar nada. Só vou criar o nosso projeto usando o Next, porque o React recomenda. Então, esse aqui seria o comandinho que a gente tem que rodar para criar o nosso projeto. Então, a gente pode copiar aqui. E aqui no nosso terminal, a gente pode rodar esse comando aqui. Então, npx create -next -app@latest. Então, posso dar um enter aqui e ele vai te perguntar algumas coisas. Ele pode demorar um pouquinho. Aqui, ó, ele tá te pedindo para tu nomear o teu projeto. Então, qual é o nome do teu projeto? Eu vou chamar ele de Movies App. Aqui ele vai perguntar se tu quer usar TypeScript ou não. Ele já te recomenda que tu use, então eu vou usar ele. Vou manter aqui com esse ESLint. Na prática não muda nada, mas ele recomenda. Não vou usar Tailwind. Aqui eu vou marcar sim também, para vir com src, a pasta. Esse app router, ele é coisa do Next, mas tipo, a gente não vai usar, mas eu vou instalar também por conta que ele recomenda. Aqui eu vou deixar como no, e aqui ele já vai instalar, já vai criar o projetinho para nós. Nosso projeto ele foi criado, e como que a gente pode rodar já o nosso projeto? A gente tá agora na pasta projetos. Eu quero ir para pasta Movies App, ou para pasta que tu nomeou, né? Então, para isso eu vou escrever cd movies-app, e para rodar o nosso projeto é só dar um npm run dev. Agora vocês podem abrir esse link aqui e o nosso projeto ele já está sendo rodado. Tudo isso aqui ele tá no nosso page.tsx. Então a gente não vai precisar de nada que está aqui, a gente pode apagar. Aqui o main eu vou apagar todo ele. Eu também vou apagar esse Next Image, que a gente não vai precisar. E aqui dentro eu só vou colocar uma div para ele não dar erro. Ele também tem alguns CSS padrões. Não vou querer nada daqui, posso tirar tudo também. Tá vendo que a nossa página ela ficou branca agora, não tem mais nada. A gente pode apagar também esses styles, que a gente não vai usar. Se quiser pode apagar o arquivo também, mas eu vou deixar por enquanto. E aqui dentro ficaria os nossos componentes. Basicamente, o nosso projeto ele vai ser estruturado em duas partes. A gente vai ter essa navbar aqui bem simples e a listagem dos filmes. Então vamos começar criando um componente para navbar. Para separar os nossos componentes, a gente pode criar uma pasta de components. Então essa pasta eu vou criar aqui no src mesmo. Então eu vou criar aqui a pasta components. Dentro dela eu vou criar uma pasta para nossa navbar. Então aqui eu vou criar outra pasta e vou chamar ela de navbar. E dentro da pasta eu vou criar um arquivo que vai ser o index.tsx. Para estilizar o nosso componente, a gente vai usar Sass. Só que a gente precisa ter o Sass instalado também aqui no nosso projeto. E para instalar o Sass é bem simples. É só a gente abrir aqui o nosso terminal. A gente pode parar aqui a execução, dar um Ctrl C e é só rodar o comando npm e Sass. Agora o nosso Sass ele já está instalado e para usar o Sass é só tu criar aqui, tipo eu vou criar aqui na navbar mesmo, um index.html
SCSS. Eu vou usar o SAS porque ele basicamente é um CSS com superpoderes, que nem diz aqui na própria documentação dele. Então ele vai nos dar basicamente acesso a algumas funcionalidades a mais. Deixa eu fechar aqui e agora com o nosso arquivo do nosso componente de navbar, a gente vai realmente criar o componente. E como que a gente cria um componente com o React, né? A estrutura padrão aqui seria export default function. Aqui eu coloco o nome do nosso componente, que seria navbar. Dentro dele eu dou um return. Então aqui eu vou colocar a tag nav, vou colocar uma classe para ela. No React a gente não bota apenas class, a gente bota class name. A class name que a gente vai colocar vai ser navbar e dentro dela a gente vai ter um simples H1 escrito filmes. Tu pode melhorar ela, deixar ela um pouco melhor. Eu fiz ela bem simples mesmo, só para pelo menos ter uma navbar. E o H1 ele vai ter a class name de page-title. Só que eu tô salvando aqui, não tá acontecendo nada, né? Não tá aparecendo aqui, porque a gente não tá usando esse componente. Eu parei aqui o servidor e esqueci de rodar de novo, então aqui eu vou dar um npm rundev novamente, que eu posso atualizar, que já vai funcionar. E a nossa navbar, a gente vai colocar ela aqui no layout.txt, porque se a gente tiver mais páginas, vai ser sempre a mesma navbar, né? Então, eu posso colocar ela aqui em cima do children, vou chamar o nosso componente. Então, navbar. Aqui ele chamou assim, mas na verdade seria dessa forma aqui. Só preciso importar ele, se tu der um Ctrl espaço e apertar Enter, ele já vai vir aqui. E aqui já tá aparecendo a nossa navbar, né? Ela só não tá nada estilizada ainda. Então, a gente pode importar o nosso SAS. Então, eu vou vir aqui no index.txt da nossa navbar de novo e vou importar o SAS. Para importar ele, é só eu colocar aqui import, entre aspas, ponto barra index.scss, ponto vírgula no final, e tudo que eu escrever aqui dentro já vai funcionar. Eu vou colocar aqui ponto navbar, vou colocar uma cor de fundo para ela, vou colocar a cor hashtag 0f172a, vou colocar também um padding de 12 pixels e 3%, aqui eu botei px, e vou dizer que a cor do page title, ela é branca. Então, para isso eu vou colocar aqui ponto page-title e vou dizer que a cor é hashtag FFF. A diferença do SAS é que tu consegue escrever o CSS alinhado. Então, tu colocaria aqui a navbar e o que tá dentro do navbar, tu pode colocar aqui dentro. É uma forma bem melhor de tu conseguir visualizar o teu CSS, né? Mais fácil de tu organizar ele. Tá vendo que ele tá com esse padding aqui? A gente pode vir no arquivo globals.css, pode renomear ele para SCSS também, só que daí na importação aqui no layout, tu trocaria para SCSS também. E daí aqui no globals é só a gente colocar aquele asterisco que a gente faz nos nossos projetos HTML e CSS normal, né? Boto um box sizing border box, um padding de 0 pixels e uma margem de 0 pixels também. E agora a gente pode ir para nossa listagem. Eu também vou criar um componente de listagem. Eu vou criar aqui na pasta componentes o componente movie list. Vai ser a lista de filmes. Vou criar o arquivo index.tsx e o arquivo index.scss. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, então export default function movie list return. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas eu vou dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor de vocês conseguirem ver. Aqui no nosso movie list, a gente vai fazer a listagem de filmes, né? E a gente vai precisar da nossa API. Aqui, só para ficar bonitinho, ter algum CSS por enquanto, alguma coisa, eu vou criar aqui uma UL e vou botar aqui uma LI, que vai ser aqui que a gente vai trabalhar em cima da nossa listagem. Aqui na UL, eu vou colocar a class name de movie list. Na LI, por enquanto, eu não vou colocar nada. E eu também vou importar aqui o nosso CSS. Então, eu vou colocar aqui import, entre aspas, eu boto ponto barra index.scss e boto aqui ponto e vírgula. Eu só vou colocar uma cor de fundo pra cá, pra nossa listagem, eu vou colocar direto no body. Então, todos os bodies que a gente tiver vai ter aquela cor. Para isso, eu vou colocar aqui no globals.scss também. Vou botar aqui body e o background color eu vou colocar de hashtag 020
617. E ele vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai precisar pegar a nossa API para a gente conseguir mostrar realmente a listagem de filmes, né? A API que eu vou usar vai ser a The Movie Database, né? A TMDB. A gente vai precisar criar uma conta nela, então eu vou criar aqui junto com vocês para mostrar como é que vocês podem fazer, porque vocês vão precisar de uma API Key. Então aqui eu vou criar a conta, vou clicar aqui e aqui eu vou preencher com os meus dados, né? O nome do usuário pode ser Larissa Kish. A senha aqui eu vou criar uma senha, confirmar a senha e aqui eu coloquei um e-mail. Então eu vou clicar aqui em registrar e daí tu vai receber um e-mail e daí tu vai ter que só verificar o teu e-mail, clicar no link que tá lá. Daí depois que o teu e-mail tiver verificado, é só tu logar com esse usuário e essa senha que tu acabou de criar. Agora que eu já tô com a minha conta, eu vou vir aqui em mais e vir aqui na API. Aqui tá pedindo que tipo de API que eu vou querer, né? Eu vou querer aqui para developer, clicar aqui em developer, vou aceitar aqui os termos de uso e aqui tu escreve um pouquinho do porquê tu quer usar essa API, né? Eu vou, aqui no nome do aplicativo, eu vou escrever, por exemplo, app de filmes. Aqui na URL do aplicativo eu não tenho nada, mas eu posso escrever, colocar qualquer link só para ter, isso aqui só para fins de tu mandar para eles. E aqui tu preenche com os teus endereços e os teus dados. Então eu vou fazer isso também e eu já volto. E depois que tu preencheu aquelas informações, tu já vai receber aqui a tua chave da API, que seria essa aqui. Tu vai precisar dessa chave, então salva ela. Agora a gente vai lá na documentação da API. Eu vou clicar aqui em API de novo e vai vir para cá no Getting Started. Aqui em API Reference, a gente vai descer até a parte de Discover e vai clicar aqui na seção de Movie. Se tu quiser fazer de séries também, ali tem a opção de TV, que seria de séries. A gente pode até no futuro adicionar categorias na nossa página, né? Aqui tem toda uma introdução, aqui te mostra com mais detalhes como que tu usa. Aqui ele tem alguns filtros que tu pode fazer. Tu pode filtrar por data de lançamento do filme, por região do filme, pela avaliação, mas a gente não vai fazer isso por enquanto. A gente vai fazer apenas uma listagem simples. O que vocês precisam saber disso aqui é que a gente vai precisar desse link aqui para pegar os dados. Esse aqui é o link da API. Para pegar os dados da API, a gente vai usar o Axios, para a gente conseguir implementar a busca de uma forma mais simples. Para a gente usar o Axios, a gente vai precisar instalar ele aqui no nosso projeto também. Para instalar o Axios, a gente vai abrir aqui o terminal de novo, vou cancelar aqui com o Ctrl C. Aqui no Google a gente vai pesquisar por Axios e eu vou acessar esse daqui, do NPM. Aqui ele te mostra como que tu pode fazer para instalar ele no teu projeto. Aqui embaixo mostra o comando que você vai precisar, só copiar ele ou escrever npm install Axios, rodar ele, dar um enter aqui e ele já vai instalar para ti o Axios. Agora que a gente já tem o Axios instalado e tudo que a gente precisa para consumir essa API, a gente já pode começar a escrever o nosso código. Vou começar aqui criando um use state para a gente conseguir armazenar os nossos filmes. Então aqui eu vou escrever const, aqui dentro eu vou criar a variável movies e a outra que seria as set movies. As set movies é a que eu vou usar para passar os filmes que eu receber da API para dentro. Aqui eu vou botar igual e vou escrever use state. Vou precisar importar ele, então é só dar um enter aqui que ele já vai importar. Vou botar aqui parênteses e como ele vai ser um objeto, eu boto dentro de colchetes. Vou criar agora uma função, uma arrow function, para a gente conseguir pegar os filmes da API. Então aqui eu vou escrever const get movies, colocar aqui igual, parênteses e a nossa arrow function aqui. Vou chamar aqui o nosso Axios, que ele é uma função, e vou passar para dentro dela alguns parâmetros. Então eu coloco aqui as chaves e o que a gente vai precisar. O primeiro parâmetro que a gente vai precisar é o método que a gente vai usar. O método que a gente vai usar para pegar os dados é o método get. Então a gente bota 2 pontos e coloca o get. O segundo parâmetro é a URL. A URL que a gente vai usar é aquela que a gente pegou aqui. Então seria essa URL aqui. A gente coloca aqui dentro. Para a gente não precisar passar os parâmetros todos aqui na URL, por exemplo, a API key, a linguagem que a gente vai usar, o Axios ele tem uma propriedade que é a params. Então eu coloco aqui params, 2 pontos e abro chaves, e aqui dentro eu posso passar a API key. Então eu coloco API underline key, 2 pontos, e dentro de aspas eu coloco a nossa API key. E também vou definir o parâmetro da linguagem. Aqui então eu vou escrever language, vou colocar a linguagem que seria pt-br e a nossa listagem ela já vai ficar em português, né? Agora que a gente tem todos os parâmetros que a gente precisa,
a gente vai manipular a resposta. Então, para isso, eu vou colocar .d, response. Agora, a gente vai dar aqui um console.log para ver se está retornando alguma coisa da nossa API. Então, console.log da resposta. Então, response. Aqui tá com um erro porque eu esqueci de importar o Axios, então eu posso escrever, apagar o S aqui. É só dar um enter aqui que ele vai importar. Ou, se não aparecer isso, tu pode escrever essa linha aqui à mão. E agora vamos ver se tá retornando alguma coisa no nosso console. Vou atualizar aqui a página. Aí eu esqueci de rodar de novo aqui depois que eu instalei o Axios, então eu vou colocar aqui npm rundev de novo. Só dar uma atualizada e a página que já vai funcionar. Agora vamos abrir o nosso console para ver se tá retornando alguma coisa aqui. Estranho, não tá aparecendo nada aqui no nosso console. Deixa eu dar uma olhada aqui no código. Bom, examinei aqui o código e eu entendi o que tá faltando. Então, eu basicamente criei a função aqui, só que eu não estou usando ela em lugar nenhum. Então, agora vamos usar essa função. Então, aqui vamos chamar a nossa função. Então, getMovies. A gente criou esse componente, mas agora que eu percebi que a gente não está chamando esse componente em lugar nenhum. Então, a gente precisa chamar esse componente da mesma forma com que a gente chamou o da navbar. Só que ao invés da gente colocar aqui no layout, a gente vai colocar no page.txt. E aqui dentro dessa div mesmo, a gente pode colocar o nosso move list. Importar ele aqui. Bom, deu um erro aqui. Esse erro aqui, ele é por conta do Next, que tu tem que definir na tua página, que a tua página, ela é do lado do cliente. Então, para isso, tu coloca aqui, entre aspas, simples, use client, que ele não vai dar esse erro. Então, agora a gente pode ver no console se tá retornando alguma coisa. Então, aqui no console, a gente consegue ver que os nossos dados, eles já estão sendo retornados, né? Aqui a gente tem os nossos dados da API, aqui tem os filmes, o nome do filme e as outras informações. Para a gente garantir que só vai ser feita uma requisição para a API, a gente pode mover esse getMovies para dentro de um useEffect. Então, aqui eu vou colocar useEffect, abrir parênteses, colocar aqui uma arrow function e a gente só move esse getMovies para dentro do useEffect. Agora a gente vai informar para o useEffect que ele não vai ter nenhuma dependência, ou seja, um array vazio. Dessa forma, a requisição da API só vai ser chamada uma vez quando recarregar a página. Agora a gente vai popular a nossa listagem de filmes. Então, para isso a gente coloca o setMovies e a gente passa para dentro dele response.data.results, que aqui, mais específico, é aonde está retornando os dados da API, né? Se a gente colocar só response, vem tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Aqui certinho vem só os filmes e os dados deles. Agora a gente já pode usar a variável move para mostrar aqui na nossa tela realmente os filmes e os dados deles. Agora a gente vai percorrer esse array de filme. Para isso a gente vai usar o map. Então aqui eu posso colocar entre chaves movies.map, aqui eu coloco o move e abro uma arrow function. E agora eu posso passar a nossa LI aqui para dentro e aqui a gente vai usar os dados da API para começar a montar o nosso card, né? Então, para a gente fazer isso, a gente tem que ver quais são os atributos que estão vindo da API. Tipo, por exemplo, o que lá na API é título? O atributo seria title? O que seria o banner da imagem? Então, para isso, a gente pode dar um console.log aqui, um console.log dessa response aqui, ó, response.data.results. Vou pegar aqui e aqui no console a gente consegue ver. Esse erro aqui deu por conta que a gente não tem uma key na nossa LI, mas depois a gente coloca. Aqui é o que importa. Vamos pegar, por exemplo, o primeiro filme. A gente tem aqui os atributos, né? A gente tem o ID dele, a linguagem original, o título original, overview, que seria a descrição. Tem também a popularidade, que vai ser poster path, que vai ser a imagem que a gente vai precisar, a data de lançamento, o título, esse título a gente vai pegar também, e o vote average, que vai ser tipo a avaliação dele, né? A gente vai fazer daí o esquema das estrelas. Então, os atributos aqui que a gente vai usar vai ser o título, então o title, a gente também vai precisar do overview, do poster path e do vote average. Eu acho que vão ser esses. Então, a gente pode começar a passar alguma coisa aqui para dentro só para ver se está funcionando. Deixa eu tirar esse console.log daqui. Aqui dentro da LI, vamos passar o título só para ver se está funcionando. Então, para passar o título, eu abro aqui chaves, boto o move.title. Vai dar erro aqui no VS Code, porque como a gente está usando o TypeScript, a gente não está tipando nada por enquanto. Mas o erro vai ser só
só aqui no VS Code mesmo. Então, depois a gente vai arrumar isso, a gente vai tipar ele certinho. Será que tá aparecendo aqui os títulos? Eles estão, só que eles estão escuros, daí a gente não consegue ver. Vamos estilizar aqui essa LI, vamos dizer que a cor dela é branca pra gente conseguir ver alguma coisa. Então, aqui eu vou colocar uma class name de movie card, traço card. Eu tenho já um CSS disso aqui, será? Acho que tenho, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, esse CSS aqui. Aqui, então, eu vou pegar o movie card, movie-card, e vou dizer que a cor dele, a color, ela é hashtag FFF, que veio 00, mas não precisa. Hashtag FFF. Aqui, ó, a gente já tá conseguindo ver os títulos. Então, basicamente, a gente já tá conseguindo retornar todos os títulos dos filmes aqui da nossa listagem, né? Do Discover. Eu vou também querer mostrar uma descrição pra ele. Vou botar agora de uma forma simples, só pra gente conseguir ver mesmo esses dados. Vou botar aqui um P mesmo, tá aqui outro P, mas daí depois a gente estiliza esse card certinho pra ele ficar assim, né? Então, outra coisa que a gente vai precisar é o movie.overview. Acho que é assim que escreve. Daí aqui a gente tem o título e a descrição dele. Deixa eu pegar aqui, vou botar class name de description e vou colocar outra cor só pra ver como é que fica. Então, vou vir aqui e vou botar description e vou colocar, sei lá, color, hashtag FFF000. Pode ser esse amarelo mesmo, só pra gente conseguir distinguir aqui, ó, o título e a descrição. A gente também vai precisar do Volt Average, né? E a gente também vai precisar da nossa imagem, né? E como que a gente faria para pegar a imagem? Vamos voltar lá na API, né? Eu fechei aqui, mas eu vou pesquisar de novo. Vindo aqui, vindo em mais, API. Aqui no Guides, a gente tem aqui a parte de Images, aqui no Basics. E aqui a gente consegue a URL que a gente quer, né? A que eu vou usar vai ser essa daqui, porque eu vou querer o tamanho original dela. Então, basicamente, aqui teria os tamanhos, né? A gente tem, por exemplo, W500, W400, 300. Ele daria pra gente já a imagem com um tamanho prévio, né? Só que eu prefiro pegar o tamanho original dela e depois, com o CSS, a gente diminuir essa imagem. Então, eu vou pegar esse link aqui, que seria o original. Então, vou pegar esse link aqui. A gente pode colocar aqui a tag IMG normalmente. E no SRC, a gente vai fazer assim, ó. Abre chaves também. A gente vai colocar um apóstrofo e vai largar aqui o link aqui dentro. Só que, se vocês notarem, esse link aqui já tá vindo com uma imagem, né? Só que ao invés de passar uma imagem já pré-definida, a gente vai colocar o nosso atributo vindo da API. Então, eu vou apagar isso aqui. Vou apagar essa barra aqui, porque ele já vem da API com a barra. Vou colocar $chaves e vou passar aqui para dentro o movies.poster_path. Aqui eu botei um apóstrofo a mais em volta dele, não vai precisar disso aqui. Aqui eu botei movies, mas é movie. Agora já vai estar funcionando, as imagens já estão vindo aqui, então o nosso pôster já tá vindo. Só que eu vou botar aqui só o P com o Volt Average, só para vocês verem como é que fica. Então, movie.volt_average. Que palavrinha difícil, peraí. Average. Eu acho que é assim que escreve. Eu acho que vai estar aqui embaixo da imagem, né? Aqui, ó. A avaliação dela seria 7.649. Vamos tipar essas coisas aqui com o TypeScript, porque ele tá dando erro aqui, a gente precisa tipar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma interface que vai ser do tipo movie. Vou criar aqui mesmo, mas depois a gente separa em outro arquivo. Então, vou botar aqui export, interface. Ela vai ser um movie type. O que o nosso filme ele vai ter? O nosso filme ele vai ter um título, então o title. O title vai ser do tipo string. A gente também vai ter um poster underline path, que vai ser do tipo string também. Vamos ter também a overview, que vai ser do tipo string também. E a gente vai ter também o Volt Average, que vai ser do tipo number. A gente criou a nossa interface, só que a gente ainda não está usando ela. E como que a gente usa essa interface, né? A gente pode vir aqui no use state, que é onde a gente define a nossa listagem de filmes, e colocar aqui o sinal de menor e o sinal de maior, e
colocar o nosso tipo. Então, move type. Só que o nosso move type, ele é um array. Então, é só eu colocar aqui entre colchetes. E agora não tá mais dando erro, ele tá sendo tipado. E se eu passar o mouse por cima aqui, ele já vai dizer qual que é o tipo dessa propriedade, né? Ele é do tipo string. Aqui também string, aqui seria number e aqui seria string. Esse que é o legal, né, do TypeScript. Agora, vamos lá criar esse nosso componente aqui. Uma coisa que tá faltando na nossa LI, se tu inspecionar aqui e vir no console, tu vai ver que vai aparecer um erro aqui para ti. Tá dizendo que a nossa lista, né, ela deveria ter uma chave única, uma propriedade de chave. Então, é só a gente passar assim, ó. A gente bota aqui igual, a gente passa o move.id. A gente só tem que tipar daí esse move.id também. Deixa eu ver se agora não tá mais dando erro. Vou ir no console de novo. Deixa eu apagar isso aqui e recarregar a página. Vamos ver se vai vir algum erro agora. E aparentemente sem nenhum erro. Então agora a gente só tem que tipar esse ID também. Vou botar aqui em primeiro, né? O ID ele vai ser do tipo number. Certinho. Agora a gente pode criar o nosso componente de move card. Então vamos lá. Vou criar aqui no components outra pasta que vai ser a move card. Dentro dela vou criar o arquivo index.tsx e o arquivo index.scss. Aqui eu vou colocar export default function move card e vou colocar a nossa listagem aqui. Então, return. E aqui a gente passaria o nosso move card. A gente passaria o que tá aqui, basicamente. Então, vamos copiar aqui. Vai dar erro agora, mas vocês vão ver o que vai acontecendo. Aqui no move card, eu vou colocar aqui a nossa LI, que vai dar erro porque a gente não tá recebendo essas propriedades, né? Aqui eu coloquei chaves ao invés de colocar o parênteses. Então, deixa eu trocar aqui embaixo também. A gente não tem essa props de moves. Então, o que a gente pode fazer é, basicamente, aqui em cima, passar as props e ela vai ter um tipo também, né? Ela vai ser do tipo move. Só que daí a gente teria, né, criar aqui o tipo de novo. Então, vou fazer dessa forma para mostrar como dois jeitos para vocês. Dessa primeira forma aqui e depois de uma forma um pouco mais organizada. Então aqui, o que eu deveria fazer de novo é um export, interface, e a interface seria move. E aqui eu teria que passar de novo, né? O ID, que é igual a number, vírgula, o título, que é igual a string, teria que passar de novo a overview, que é igual a string, o poster path, que é uma string também, e teria que passar o volt underline average, que seria um number. E aqui eu trocaria de move para props. Então, deixa eu trocar aqui também e aqui também. Aí aqui, faltou aqui tá poster path. Certinho, nosso componente está criado, aqui a gente passa as props, só que a gente tem que receber isso aqui em algum lugar, né? Que seria na nossa move list. Então, ao invés de colocar isso aqui na move list, a gente passaria o componente. Então, a gente passaria aqui o move card. A gente já importa ele também em cima. Tá vendo que tá dando erro? Porque tá faltando, ó. Tá faltando as seguintes propriedades do tipo move. O ID, o título, overview, poster path e volt average. E como que a gente passaria isso aqui para cá, né? A gente agora passaria como a gente passou da outra vez, né? Só que ao invés de key, agora a gente passaria aqui o ID. O ID ele seria o move.id. A gente também vai precisar de um title, então seria move.title. A descrição, aqui eu acho que tá overview, né? Overview vai ser igual a move.overview. Precisamos também do poster path, então poster underline path, ele é igual a move.poster underline path. E a gente também vai precisar, deixa eu ver aqui se ele vai mostrar o que tá faltando. Ó, tá faltando aqui o volt average. Então aqui, ó, volt underline average, ele é igual a move.volt average. E agora o nosso componente já tá funcionando certinho. Só que o nosso código ele tá um pouco redundante. A gente tem duas vezes essa interface do tipo move type, né? Tem aqui seria move, aqui seria move type, só que elas são a mesma coisa. O que a gente pode fazer é criar um arquivo aqui, uma pasta de types e passar para dentro dela o move type, né? Dentro de src, eu vou criar a pasta types. Se a gente um dia for ter mais outros tipos, né? A gente coloca aqui dentro também. E aqui eu vou criar o arquivo index
index.ts, não tsx, porque ele é só TypeScript mesmo, não vai ser um componente. E aqui dentro desse index.ts, a gente vai passar esse nosso moveType aqui e vai jogar ele aqui. Eu não vou mais chamar de moveType, vou chamar só de move. Ele é o nosso objeto do tipo move. Tem um ID, um title, um posterpath, um overview e um vaultAverage. É isso aqui, nosso objeto. Agora a gente usa ele aqui, a gente vai tirar o moveType, vai chamar só move e a gente tem que importar ele daqui dos types. Dá um enter aqui, ó, já está importado o nosso objeto do tipo move. E daí aqui a gente vai tirar essa interface daqui, porque a gente já criou o arquivo ali, né? E aqui a gente vai ter que fazer diferente, né? Aqui eu vou trocar o move para props, para dizer que ele vai ser do tipo props, e a gente vai ter que criar o tipo props aqui em cima. Então aqui eu vou colocar export interface props, ela vai ser, a gente vai receber aqui um move, vai receber o objeto de move, vai ser igual a move, que vai vir dos tipos, né? Então aqui a gente só tá basicamente dizendo que a gente tem uma props que recebe um objeto de move. E daí aqui a gente teria que colocar aqui, a gente quer um move que tá dentro da props, então seria props.move, pra gente conseguir não precisar escrever em cada um deles props.move, a gente pode criar simplesmente aqui uma variável, uma const de move, que vai ser igual a props.move. Dessa forma aqui. Aí aqui no lugar de props.move, a gente passaria só o move. Então aqui seria move ID, que seria move title. Posso dar um Ctrl H e trocar tudo que é props para move. Dessa forma aqui. Só que agora vai dar erro aqui na nossa listagem, porque eu não vou precisar mais passar um por um. Eu simplesmente posso passar o nosso objeto. Dessa forma aqui, ó. Move, ele é igual a move. Dessa forma aqui. Já passamos o nosso objeto do tipo move para cá, né? E a gente não precisa escrever duas vezes, né? O ID, o título, o overview. Vindo aqui no console, a gente pode ver que a gente tem o erro daqui de novo. Mas por que tá dando erro, sendo que a gente está passando ela aqui? Porque o certo não é a gente passar dentro do componente. A gente tem que passar onde a gente está recebendo o componente. Então, eu vou tirar daqui aqui e vou passar aqui, não lá dentro do componente. Então, seria dessa forma aqui, move.id. Aí, se a gente vir aqui no console e apagar isso aqui e reiniciar aqui, a gente vê que a gente não tá mais tendo esse erro aqui. Agora, o nosso componente ele já tá funcionando certinho, aqui já tá passando todos os dados, a gente só precisaria estilizar ele. E também a gente tem que fazer também as estrelas, né? Então, seria essas estrelinhas aqui. Então, vamos lá no Move Card de novo e vamos começar a estilizar ele e colocar certinho cada uma das coisas no seu lugar. Eu vou passar essa imagem para cima, então vou tirar a imagem daqui e vou colocar ela dentro de uma div. Essa div, ela vai ter a class name de move-poster e largar essa imagem aqui dentro. Deixa eu fechar aqui. Aqui na alt, a gente pode passar o move title, porque caso a imagem não carregue, a gente vai ter pelo menos o título do filme mostrando, né? Então, move.title. Imagem a gente colocou para cima. Deixa eu identar aqui certinho. Vou colocar todas as informações dentro de uma div que seria a move infos. Então, aqui div class name vai ser move-infos. E para dentro dela, eu vou passar aqui o move title. Vou colocar uma class name no move title também. Então, no move title, né? Vai ser a class name de move title mesmo. E aqui, ó, tá vendo que eu tô mostrando algumas coisas e algumas coisas elas estão escondidas e só aparecem quando eu dou um hover. A gente consegue fazer isso com CSS apenas, né? Para fazer isso, eu vou colocar o que tá escondido dentro de um hidden content, uma div que vai ter uma classe hidden content, que a gente vai esconder depois dela com CSS. Então aqui eu colocaria uma div, né? Ela vai ter a class name de hidden-content e para dentro dela eu vou passar a overview que vai estar escondido. Aqui, a overview vem para dentro dela. Vou identar também dessa forma aqui. Por enquanto não vai estar escondido, né? E esse vaultAverage, o que a gente faz com ele? A gente já pode fazer o componente de estrelas. Então eu vou tirar ele daqui e vou vir aqui nas nossas pastas e vou criar mais um componente que vai ser o componente de star rating. Vou criar aqui um index.tsx e vou criar também um index.scss. Aqui a gente vai colocar export default function star, que default star rating. Aqui a gente vai passar as props dela e vai ser do tipo props. Depois a gente define isso daí. As props vai ser só a avaliação, né, a rating. Aí aqui a gente bota return, parênteses. Aqui a gente já vai criar a interface, então aqui eu vou botar export
interface props. Eu posso botar aqui junto dos tipos. Aqui eu vi que eu coloquei o tipo index.tsx, mas seria aqui movie.tsx. Deixa eu arrumar aqui. Aí aqui onde é que eu tô usando na movie list, eu troco a importação. Eu tenho que colocar agora /move. Dessa forma já vai funcionar. E aqui também, daí aqui eu tô usando também, eu boto /move. Agora ficou certinho, porque se a gente for ter outro tipo, daí a gente consegue ajeitar certinho. Mas eu não vou colocar esse tipo da estrela pra dentro aqui, porque eu acho que não precisa. Deixar aqui. Vou passar aqui a rating, então, a avaliação, e ela vai ser do tipo não. Aí aqui a gente já consegue usar isso. Como são 5 estrelas e o volt average ele vai até 10, a gente vai ter que dividir por 2 e arredondar esse número, né? Com f.round. Então a gente pode aqui criar uma variável aqui em cima, então const, eu vou chamar ela de num_stars, e aqui eu vou usar a função de math do JavaScript para arredondar a nossa avaliação, né? Então eu vou botar math.round, vou passar aqui as props.rating, que vai ser isso que a gente vai receber lá do nosso movie card, depois quando a gente usar, né, o movie card, e aqui eu passo /2 para dividir esse valor por 2. Aí eu posso usar esse componente, deixa eu mostrar aqui esse num_star para ver se ele já vai estar funcionando, né? Então eu vou passar aqui num_star. Vou colocar aqui agora esse componente de star rate no movie card. Então aonde que eu colocaria ele no movie card? Eu posso passar ele aqui logo abaixo do tipo. Então aqui eu vou chamar o componente de star rating e eu preciso passar para ele o volt average. Então aqui eu só boto a rating e vai ser igual a move.volt_average. Aí agora que eu vi que aqui eu fiz errado, né? Eu não posso simplesmente passar esse num_stars dessa forma aqui, mas eu posso dar aqui, vou botar aqui só uma div para ele não dar erro, div de teste. Ele vai mostrar aqui o teste várias vezes em cada um deles. Teste para cada um deles. Então, eu posso dar aqui um console log só para mostrar para vocês o que ele vai retornar nesse num_star. Console log num_stars. Deixa eu ir aqui no console. Ele vai passar a avaliação de cada um. Então, ele vai arredondar a rating. Ele vai passar a avaliação de cada uma já formatada. Deixa eu mostrar para vocês como que ela ficaria não formatada. Então, deixa eu passar aqui o rating também, _prop.rating. A gente passa duas coisas aqui no console. Ó, aqui, o valor pronto, né, seria 4, mas o valor original seria 7.649. Da mesma forma, aqui, ó, ele vai arredondar cada um deles. Ó. Agora a gente vai ter que fazer uma lógica para, com base na avaliação que a gente receber, por exemplo, se eu receber 4, eu preciso mostrar 4 estrelas cheias e uma estrela vazia. Então a gente vai começar criando 2 arrays, um para armazenar as estrelas cheias e um para armazenar as estrelas vazias. Então aqui vamos criar eles. Vou colocar aqui const, vou chamar ela de full stars, ele vai ser igual a um array vazio. Eu vou também criar outro para as estrelas vazias, então vai ser const empty stars, que vai ser a das vazias. Agora a gente vai precisar fazer um for para colocar os valores para dentro desses arrays. Então eu vou montar aqui o for e depois eu vou mostrar certinho para vocês como que ele vai funcionar. Então aqui, criar o for, let i igual a 0, i menor que 5 e o i mais mais. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui? A gente vai iniciar o loop como 0 e ele vai ir até o 4. Então, como 0 conta como posição, né? Seria 0, 1, 2, 3, 4. Então, a gente percorreria, ele faria 5 iterações, né? Aqui dentro dele, a gente vai ter que criar uma condição, um if. Se, então a gente faz assim, se if o i ele for menor que o num_stars, a gente vai dar um push para dentro do full stars. Então, a gente vai botar o full stars, ponto push, e a gente vai passar para dentro o i. E caso contrário, caso ele não for menor, então else, a gente vai dar um push no empty stars. Então, empty stars, ponto push. Agora eu vou explicar um pouco melhor o que está acontecendo aqui. Então, a cada iteração, ele vai verificar se o valor do i ele vai ser menor do que o num_stars. Então, se essa condição ela for verdadeira, o valor do i ela vai ser adicionada no array, no full stars. Caso contrário, o valor do i é adicionado no outro array, né, no empty stars. Então, o que acontece, basicamente, vou mostrar para vocês na prática aqui. Vamos supor que aqui no
nome stars a gente tenha 3, né? A gente tem o valor 3. O 0 é menor do que 3, 0 é menor que 3, então a gente adiciona uma estrela cheia. Eu vou fazer aqui com mais e menos. Por exemplo, assim, a gente adiciona uma estrela cheia. Agora, a gente vai percorrer o loop de novo. Agora vai ser o 1. 1 é menor do que 3, 1 é menor que 3. Então, a gente adiciona mais uma estrela cheia. Agora, o 2. O 2 é menor que 3, também é menor que 3. A gente adiciona mais uma estrela cheia. O 3 é menor que 3? Não é. Então, a gente adiciona uma estrela vazia, né? Vamos supor que o mais seja estrela cheia e o menos seja estrela vazia. O 4, ele é menor que 3? Também não é. Então, a gente adicionaria outra estrela vazia. Então, assim ficaria a visualização das nossas estrelas. A gente teria 3 estrelas cheias e 2 vazias. Então, o nosso array, ele ficaria mais ou menos assim, ó. Aqui eu passaria o 0, o 1 e o 2, e nas estrelas vazias eu passaria o 3 e o 4. Então, ficaria mais ou menos assim. Aí a gente teria que pegar esses arrays aqui e mostrar, transformar eles em estrelas, né? A quantidade de itens que tiver dentro do full stars, a gente coloca em estrelas cheias, e a quantidade de itens que tiver no empty stars, a gente transforma em estrelas vazias. A gente vai precisar usar alguma biblioteca de ícones para dentro do nosso projeto. Eu gosto de usar a React Icons, então vou pesquisar aqui no Google React Icons. Eu vou vir nesse primeiro link aqui, eu vou vir aqui para baixo e aqui ele vai mostrar como que eu posso instalar os ícones. É só copiar esse comando aqui, rodar aqui no terminal, deixa eu parar aqui o nosso projeto, colo aqui o comando npm install react-icons --save, vou dar um enter. Depois que ele instalar certinho, eu dou um npm run dev novamente, daí o nosso projeto já vai rodar de novo. Aí agora é só usar esses ícones, né? Aqui ele dá um exemplo de como que tu usa. Então aqui eu vou pesquisar por star. Ele vai mostrar todas as estrelas que ele tem, né? Eu usei essa estrela aqui e essa daqui. Então eu vou clicar primeiro na cheia, copiar esse import aqui, colar ele aqui em cima no nosso código, e eu também vou usar a estrela vazia. E aqui tá como que usa, né? Então deixa eu copiar isso aqui, colar aqui só para ter, e a estrela vazia também. Então aqui estrela vazia, colar aqui e aqui mostrando como que usa ela. Então é só colocar ela assim. Vamos ver se já tá funcionando. Ó, aqui a gente já tem uma estrela cheia e uma estrela vazia. Agora a gente só tem que percorrer aqueles arrays para, dependendo da quantidade que tiver em cada um, mostrar a quantidade de estrela. Então, aqui eu vou colocar assim. Vou colocar chaves, vou pegar o nosso array de estrelas cheias, então full stars, vou dar um map nela, então ponto map. Vou passar aqui para dentro um index para depois a gente conseguir colocar a nossa key, e aqui vou fazer uma arrow function. E aqui para dentro eu vou colocar a estrela cheia, que é essa far star aqui. Para ela eu vou passar uma key, que a gente tem que ter no map, né? Aqui vai ser o index. Eu só preciso apagar esses valores que eu tinha pré-definido aqui, a gente não vai precisar deles. E eu vou fazer a mesma coisa para estrela vazia. Então eu posso copiar esse aqui, colar aqui embaixo, trocar full star para empty star e trocar a far star para far reg star. Dessa forma, o nosso esquema de estrelas, ele já vai estar funcionando. Aqui tem a nota 4, aqui também. Aqui, por exemplo, aprendiz de espiã. Vamos dar uma olhada aqui. Ctrl F por aprendiz. Aqui, ó, aprendiz de espiã, 3 estrelas. Tá certinho. E os outros que tem 4, tá certinho também. Então, agora, as nossas estrelas já estão funcionando, o nosso componente de estrelas está funcionando. A gente pode estilizar ele, né? Deixar ele amarelinho. Para isso, eu vou vir aqui no index.sss, vou importar ele aqui para dentro, então import, entre aspas, .index.scss, e aqui, nessa div aqui, eu vou colocar uma classe para ela. Então, class name de move_rate, move-rate. E agora eu vou estilizar ela. Então eu vou botar aqui .move-rate. Vou colocar um display flex, um gap de 4 pixels. O ícone, ele é um SVG. Então para trocar a cor dele, a gente bota aqui SVG e a gente coloca uma color para ele. A cor aqui no caso vai ser F3EB00. Dessa forma aqui, as nossas estrelas já estão funcionando e já estão estilizadas. Então a gente pode voltar para o componente principal, né, para a gente continuar
estilizando ele. Aqui dentro do Hidden Content, eu também vou adicionar um botão de ver mais. Eu vou colocar a tag button, ela vai ter a class name de btn default. Se fosse um projeto maior, a gente poderia criar até componentes de botão e tal, mas como não vai ser o foco desse vídeo, nesse vídeo eu não vou criar. E aqui dentro eu vou escrever ver mais e vamos lá começar a estilizar esse card. Então vamos começar importando o nosso CSS, então import index.scss. E antes de estilizar esse card aqui, eu vou voltar lá para o nosso componente de lista no CSS dele e eu vou fazer aqui uma grid, que vai ser a forma com que a gente vai mostrar esses elementos, né? Seria dessa forma aqui, nessa grid aqui. E daí com essa grid vai ser mais fácil de estilizar o componente de movie card em si. Eu tinha colocado nesse movie list algumas coisas no movie card, né? Mas agora como o nosso movie card ele tá aqui, eu não vou mais precisar dessas coisas aqui. Então, aqui eu vou colocar ponto move-list, vou colocar um display grid e um grid template columns de repeat, auto fit, um min-max de 200 pixels e um FR. Por enquanto vai ficar assim, mas depois a gente vai arrumar, tá? Mas ele já tá em grid, só tá estranho. A gente também vai botar um gap de 16 pixels, um list style de none e uma widget de 100%. Agora a gente vai voltar lá no nosso movie card. A gente vai colocar aqui ponto move-card. Vamos estilizar primeiro a imagem para a gente conseguir depois ver essas coisas, né? Então aqui na imagem eu vou colocar que o movie poster, a imagem dele vai ter uma largura de 100% e uma altura, uma height de 100% também. E o object fit dela vai ser de cover para não perder a qualidade dela. Aí o movie card, eu vou dizer que ele vai ter uma largura, um widget de 100% e uma altura de 100% também. Vou colocar para ele um border radius, então border radius de 8 pixels e um overflow, então overflow de hiding. Daí aqui apareceu o border radius, só que a gente não vai conseguir ver por enquanto por causa daquele hidden content, né? A gente vai ter que arrumar ele aqui. Eu vou dar um espaço no move infos, então move-infos, eu vou estilizar o título, então eu vou botar ponto move-title. O move title, ele vai ter a cor, então color, de hashtag F1, F5, F9. Agora a gente tá conseguindo ver ele já. E o hidden content, então ponto hidden traço content, ele vai estar escondido, é claro, mas antes de esconder ele, deixa eu estilizar ele um pouquinho. Eu vou colocar que a cor dele vai ser esse mesmo F1, F5, F9. Vou dizer que a font size dele é de 12 pixels. Vou também dizer que a fonte do título vai ser de 12 pixels, então font size de 12 pixels. Acho que eu tô com um pouco de... tirando um pouco de zoom aqui, deixa eu botar em 100%, parecia muito pequeno, né? Vou botar aqui no hidden content uma margem top de 8 pixels e agora a gente vai esconder o hidden content. Eu não vou colocar com display none, porque depois a gente vai precisar fazer a animação, né? Quando passo o mouse por cima, ele aparecer lentamente. Então, para fazer essa animação, eu vou colocar que a altura vai ser de 0 pixels, e vou colocar também que a opacidade vai ser de 0. Dessa forma, o nosso conteúdo já tá escondido, né? Eu quero colocar também esse título aqui para cima, então para isso eu posso aqui no Move Infos eu posso colocar um position absolute e aqui no Move Card eu coloco um position relative. Aí aqui no Move Infos, voltando aqui, eu tenho que colocar um bottom de 0, daí ele vai ficar aqui, e para ele ficar com essa sombrinha aqui, com essa sombra, eu coloco no Move Infos um background de linear gradient de hashtag 0000000, ao todo 8 zeros, porque a gente vai colocar a opacidade no mínimo. E a próxima cor vai ser hashtag 000000, vai ser o preto, né? Ele vai ter 90%. Dessa forma aqui. Eu vou definir também que ele vai ter uma altura de 200 pixels e uma largura de 100%, mas aí para ajeitar ele, a gente bota um display flex, um flex direction de column e um justify
content de end, dessa forma aqui. E eu também vou colocar um padding para ele. Então, um padding de 10 pixels. Agora a gente vai fazer a animação do hover. Para fazer o hover aqui, a gente coloca um e-comercial e coloca 2 pontos hover. A gente vai colocar um cursor pointer e quando o move, quando o move card tiver hover, o move poster, então ponto move poster img, eu vou ter que diminuir a opacidade dela. Então aqui eu vou botar opacity de 0.5. A gente só precisa definir aqui que ele vai ter uma opacidade, então opacity de 1. Aí aqui a gente pode fazer uma transição. Então, quando eu passo o mouse por cima, ó, ele já fica escuro, né? A gente pode botar uma transição aqui para ele não ser tão rápido. Então, transition de opacity 0.6s. Ele ficou mais ou menos assim. Então, agora no hidden content a gente vai mostrar ele. Então, o hidden content, ele vai ter uma opacidade de 1 e uma altura, uma height de 100 pixels. Ó, dessa forma aqui. Só que ainda tá um pouco estranho, né? A gente precisa fazer a animação dele. Então, a animação a gente faz aqui no hidden content. A gente coloca transition ao 0.6s, dessa forma aqui. Só que tá vendo que as descrições, elas são muito grandes. A gente pode fazer uma validação ali no nosso JavaScript para ela aparecer com 3 pontinhos, dependendo do tamanho de caracteres. Então, vou voltar aqui para ele e eu vou fazer isso. Aqui no Move Description, no Overview, a gente vai fazer uma validação. Se o Move Overview .length, então o tamanho dele, for maior que 100, que seria 100 caracteres, fazer um ternário aqui. Se isso for verdade, botar aqui um template string, $move.overview, o nosso move.overview, ele vai ter apenas 100 caracteres. Então, para isso eu coloco ponto substring e defino que ele vai ir de 0 a 100 e no final, quando ele terminar, ele vai mostrar 3 pontinhos. E caso ele não for maior que 100, então 2 pontos, caso contrário, ele vai mostrar ele normalmente. Então, move.overview. Ficou dessa forma aqui. Tem filmes que não vai ter descrição, não vai ter overview. Então, a gente pode fazer um if também, como se fosse um if, para a gente só mostrar a overview quando tiver overview. Para isso, a gente pode fazer assim, ó. A gente coloca chaves, a gente bota o move.overview. Aqui é como se fosse um if, né? Para mostrar ou não mostrar, então, quando tiver ele, coloca esses dois es aqui e coloca o nosso conteúdo que a gente quer mostrar nessa condição para dentro dele. Então, seria mais ou menos, quando tiver overview, mostra ele. E seria isso. Quando não tiver overview, não vai mostrar nada. Eu acho que eu não vou ter nenhum exemplo aqui para mostrar para vocês, mas enquanto eu fazia, ele tinha. Agora eu acho que saiu. Aqui, ó, achei um. Esse aqui não tem, ó. Daí, quando não tiver nenhuma descrição, não vai mostrar nada. A gente só precisa estilizar para ele ficar um pouco melhor, né? Tem filmes também que não vai ter as estrelas, porque eles vão estar em pré-estreia. Quando eu tava fazendo, como exemplo, não tinha ainda o do Deadpool e Wolverine, não tinha estrelas. Só que agora ele já tá com ela. Mas a gente vai fazer uma verificação para ver se ele vai ter. Também, caso ele não tenha, ele não mostra nada. Então, a gente vai fazer como a gente fez ali no overview. Só que a gente vai ter que fazer uma validação um pouquinho diferente, né? A gente bota aqui chaves, o move.voteAverage, só que aqui a gente não vê se ele existe. A gente vê se ele é maior que 0. Se ele for maior que 0, a gente vai mostrar as estrelas. Caso contrário, não mostra nada. Só deixa eu dar uns espaços aqui pra gente conseguir ver isso aqui melhor. Tá, e agora a gente vai conseguir estilizar ele um pouco melhor. Então, vamos vir aqui para o nosso CSS de novo. Quando o filme ele tiver descrição, ele tem que ter um tamanho, né? Ter esse tamanho aqui. Quando ele não tiver, ele não pode ser tão grande aqui. Então, a gente pode fazer uma verificação aqui nos seletores no CSS para definir o tamanho. Então, quando ele tiver o Move Description, ele faz uma coisa. Quando ele não tiver o Move Description, ele vai fazer outra. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou tirar primeiro essa altura daqui, porque a gente vai definir ela depois. A gente vai botar aqui o ponto moveinfos, se ele tiver a classe .move-description, o hidden content, então o hidden content, ele vai ter a altura de 100 pixels, que é basicamente o que a gente estava fazendo aqui. O hidden content tinha altura de 100 pixels. Só que aqui a gente está vendo só quando ele tiver a descrição. Só que agora o que acontece aqui, né? Nesse aqui que não tem a descrição. E aqui eu vi que eu coloquei a classe description apenas. Aqui a gente pode alterar ou no CSS ou aqui, né?
tava confundindo. Vou trocar aqui só para description. E daí ele vai funcionar. Quando ele tiver a descrição, ele vai ter uma altura de 100 pixels. E quando ele não tiver, ainda não tá fazendo nada. Então a gente vai ter que fazer, tipo, o caso contrário disso aqui. Só que como não tem como a gente fazer if else aqui dentro, a gente vai fazer a verificação agora para ver se ele não tem a classe description. Então para isso eu vou fazer a mesma coisa que aqui em cima. Botar move-infos, 2 pontos not. Ele não vai ter. Então para ver se ele não vai ter, eu boto agora 2 pontos has, a classe ponto description. E aqui eu coloco o hidden content. Então ponto hidden content. E a altura agora eu vou definir como apenas 50 pixels. E ele ficou assim. Quando ele tiver descrição, ele vai ficar desse tamanho. Quando ele não tiver, ele vai ficar assim. Vamos estilizar esse botão que tá aqui dentro também. Então, para isso, eu vou vir aqui em cima. Ele tá dentro do hidden content, então eu posso colocar ele aqui. Botar ponto .btn-default. Esse botão de ver mais, a gente pode pensar em fazer uma segunda parte para esse vídeo futuramente, aonde a gente clica nesse ver mais ou clica no card e ele vai para o modal ou para outra tela, mostrando realmente os dados completos desse filme. Então, deixe bastante like nesse vídeo, que se vocês quiserem, eu trago aqui, por exemplo, uma parte 2 mostrando, né, como que a gente pode fazer isso. Então, vamos lá estilizar o botão, botar aqui uma cor de fundo para ele. A cor de fundo que eu vou usar vai ser hashtag 6046FF, esse roxinho. Vou colocar também um padding para ele, então padding de 6 pixels, 8 pixels. Botar um border radius, então border radius de 4 pixels. Uma margem top de 10 pixels. Deixa eu ver como é que ele tá ficando. Tá assim. Vou colocar uma cor para ele, então color de hashtag FFF. Tirar a border, então vou botar border none. Vou colocar um cursor pointer e vou definir uma largura, uma width de 100% para ele. Nosso botão ele já tá estilizado dessa forma aqui. Eu quero colocar só um espacinho entre o título e as estrelas, então eu posso vir aqui no Movie Title e colocar, por exemplo, um margin bottom de 8 pixels, senão fica demais. Acho que 8 é demais, deixa eu colocar um pouco menos, vou botar aqui 6. 6 tá bom. Agora os nossos cards, eles já estão estilizados. Só que a gente tá sem padding nenhum, né? Parece que tá tudo grudado aqui. Acho que eu vou colocar isso lá na Movie List. Aqui na Movie List, então, eu vou definir que ele vai ter um padding, o mesmo padding da Navbar. Um padding de 24 pixels e 3%. Assim, ficou um pouco melhor de ver. Ele já tá responsivo também, então deixa eu ir aqui no inspecionar, colocar aqui a ferramenta de responsividade. A gente já ir diminuindo ele já vai diminuir. Dessa forma aqui, ele já tá responsivo. A gente tem que fazer apenas mais um detalhe e a nossa listagem ela vai estar pronta. Eu quero adicionar um loading para ele, como eu fiz aqui, ó. Se eu recarregar a página, por exemplo, vai aparecer esse loading aqui. Então, como que a gente pode colocar um loading na nossa página? Se eu dividir a tela ao meio novamente, eu vou vir aqui no Movie List, no index.txt, e a gente pode criar um componente de loading, a gente pode criar o nosso próprio loading, só que como não vai ser o foco do vídeo o loading, eu vou baixar, né, um loading pronto, um componente de loading. Vou pesquisar aqui no Google por React Loading e vou vir nesse primeiro link aqui. E aqui a gente vai instalar ele no nosso projeto. Vou copiar esse código aqui, vou parar aqui o servidor e vou rodar esse comando. Vou rodar o servidor de novo e aqui ele mostra como que usa ele. A gente vai precisar basicamente dessa linha aqui. Vou copiar ela e aqui tem todos os tipos. O que eu usei, eu acho que foi o spin, mas tu pode testar todos eles para ver como que fica. Tá, e como que a gente adiciona um loading na nossa página, né? Depois da gente ter instalado o componente de loading, a gente só precisa chamar ele aqui na nossa página. Para isso, eu posso colocar aqui import react loading from react-loading. Pronto, agora a gente só precisa usar ele. Então, a gente vai começar criando um use state pro loading. Então, aqui eu vou criar uma const, vai chamar isLoading, set isLoading, igual use state, ela vai ser do tipo boolean, e vou iniciar o valor como true. Vai basicamente indicar que os dados ainda não foram carregados, né? Aí agora a gente vai precisar modificar a função de busca dos filmes, né? Para ela ser do tipo assíncrona. Para isso, aqui no getMovies, a gente vai ter que colocar aqui, depois do igual, um async, e antes do Axios, a gente coloca um await. E aqui agora a gente pode passar o nosso setLoading, então depois que já tiver carregada a nossa busca, né? A gente define o setLoading como false. Esse código aqui, ele só vai ser executado depois que a resposta tiver concluída, depois que tiver retornado alguma coisa. Por isso que depois que isso aqui vai ser feito, a gente vai setar o loading como false. Aqui eu vou colocar um ponto e vírgula também,
que eu não coloquei antes. E agora a gente só precisa fazer o nosso loading aparecer na tela, né? Para isso, a gente vai fazer assim, ó. Se isLoading, se estiver carregando, a gente vai retornar, return. Eu vou botar aqui uma div e ela vai ter a class name de loading container. E aqui dentro a gente vai passar aquele loading aqui, ó. Esse componente aqui. Posso copiar ele e colar aqui e só trocar para as coisas que eu vou usar. Bom, o tipo dele vai ser spin. Eu posso tirar as chaves e colocar entre aspas, botar o tipo spin. A cor que eu vou usar vai ser a hashtag 6046FF. A altura eu vou definir como 5% e a largura também. Daí isso a gente coloca dentro de chaves. Caso contrário, ele vai retornar isso aqui, né? Mas eu não preciso colocar um else. Então, se eu atualizar a página aqui, o nosso loading ele já vai aparecer até que for carregado os elementos. A gente só precisa estilizar ele para ele ficar no centro da página. Para isso, a gente vai vir aqui na Movie List, vai colocar .loading-container. Vou colocar para ele um display flags, um align item center, um justify content center e vou definir que a altura mínima da página, que a altura mínima desse container, ela vai ser um cálculo de 100 VH, que é a altura toda, menos 72 pixels, que vai ser a altura da navbar. Então ela vai ficar exatamente no centro. Aqui eu esqueci de botar um C, por isso que deu erro. E agora o nosso loading ele já tá funcionando. Então o nosso projeto ele já tá pronto, ele já tá funcionando, ele já tá... E tem muitas outras coisas que a gente pode fazer para melhorar esse projeto. A gente pode adicionar uma search bar, né, uma busca, uma pesquisa para ele. A gente pode separar ele em categorias, por exemplo, filmes, séries. Dentro de cada uma dessas categorias, a gente pode adicionar subcategorias dos tipos de filmes, dos tipos de série, entre muitas outras coisas. Pode ordenar ele por data de lançamento. A gente pode fazer um scroll infinito também, para quando eu rolar a página ele ficar carregando outros filmes. A gente também pode fazer a parte do ver mais. Só não fiz tudo isso nesse vídeo, porque senão esse vídeo ficaria enorme. Mas se vocês deixarem bastante like, se esse vídeo tiver uma boa repercussão, eu vou trazer essas outras partes desse vídeo. A gente pode separar ele em várias outras partes. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram desse projeto. E se vocês querem ver mais projetos como esse, mais projetos de React. Esse vídeo foi o meu primeiro vídeo de React, então não sei se eu consegui ensinar ele certinho. Eu posso ter me atrapalhado um pouco, mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Tchau!